Agora eu começo o programa, a gente bem falou do provérbio que diria sobre paciência, falando sobre paciência, principalmente com a pessoa idosa. Muitos filhos são cuidadores de seus pais e muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é preciso saber lidar com essa situação. Para entender melhor sobre o que devemos fazer, eu recebo o psicanalista e palestrante especialista em inteligência emocional, consciência de realidade, construção e realinhamento corporal e mediação de conflitos, Ricardo Prado. Como vai, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Receba meu abraço aqui. Um abraço, querido. Te convido para sentar nesse cantinho. Ok. E eu sento aqui para a gente manter a nossa distância, né? A distância necessária. Necessária, a gente tem que obedecer. Eu fico mais tranquila porque eu já tive Covid, graças a Deus foi leve, mas a gente precisa respeitar, a gente precisa dar exemplo também, né? Por isso eu sempre falo aqui, usar máscara, tem gente que fala, detesto. Tem que usar, não tem negociação, tá? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Temos que seguir a risca. Com certeza. Agora, eu estou muito feliz, Ricardo, da gente poder falar desse assunto, porque eu percebo que, assim, por falta de conhecimento mesmo, e não por falta de amor, muitos filhos acabam ofendendo seus pais, sendo rudes com seus pais, né? E aí vai de um pequeno gesto, às vezes de uma palavra, às vezes de uma forma de aconselhar, até mesmo a gente sabe que coisas piores, né? Que alguns, infelizmente, tendem até para agressão física. Sim. Né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse universo. O universo dos idosos. Nós estamos passando por um momento muito difícil para todos nós, sejamos nós crianças, jovens, adultos ou idosos. Mas os idosos e as crianças, eles estão sofrendo muito mais nesse momento. E depois, no decorrer, eu já vou linkar essa questão da criança com o idoso, que tem muito a ver. E para que a gente possa mudar o nosso comportamento, mudar o nosso ponto de vista perante os idosos, nós precisamos enxergar o mundo da forma como eles estão enxergando nesse momento. A gente precisa compreender quais são as necessidades deles, quais são as dificuldades que eles estão vivenciando. E só essa consciência já altera de uma forma drástica o nosso comportamento perante eles. E aí eu queria até trazer uma historinha que eu ouvi de uma cliente minha uma vez, que já era na pandemia, inclusive nesse momento pandêmico. Ela estava dormindo, já era tarde da noite, todos na casa estão dormindo, e ela começou a ouvir um barulho na fechadura. E ela foi até a porta de entrada da casa e percebeu a mãe dela, já idosa, em torno dos 85 anos, com um grampo de cabelo tentando abrir a fechadura da porta de casa. E ela deu um grito, mãe, você está maluca, você quer morrer? E a resposta da mãe foi interessante nesse momento, que despertou uma consciência incrível nela. Ela falou, eu não tenho medo de morrer. Eu já dou muito trabalho. Eu já estou presa aqui, eu não quero morrer presa dentro de uma prisão. E essa historinha já traz para a gente algumas consciências para que nós possamos começar a entender melhor como lidar melhor com os idosos. Que é a questão do aprisionamento que eles estão vivenciando, a questão da motivação de vida, né? O quanto que os idosos perdem essa motivação da vida. Claro que a gente não está generalizando, né? Alguns estão além dessa consciência. Sim, tem idosos que estão tirando de letra essa situação, né? Então, mas a gente está falando para aqueles que estão com dificuldades. Exatamente. Tá? Aliás, se você se enxergar em alguma dessas situações, também não fica se sentindo julgada ou acusada, muito pelo contrário. A gente está aqui querendo fazer um panorama importante para os filhos te compreenderem melhor, porque isso é importante, né? Exatamente. Então, você tem a questão do aprisionamento, você tem a questão da dependência e tem a questão da motivação. E como que a gente linka isso com as crianças? Os idosos, eles já passaram por um momento de dependência na vida, que é justamente o momento em que nós somos crianças. Nós somos dependentes e no decorrer da vida, quando nós nos tornamos adultos, nós vamos criando, e às vezes até com muito esforço, uma independência, uma liberdade que a gente vai conquistando. E aí a gente retorna, é um ciclo, né? A gente retorna à questão da dependência, sendo que a gente já vivenciou. Então é muito mais difícil para o idoso do que para a criança, porque a criança é uma primeira experiência que ela está tendo com aquilo. Então se torna muito mais difícil. Agora você vê, né, tem essa questão da dependência que você está falando e a gente pensa assim no idoso que precisa do filho, que está ali acamado, que está com dificuldade de locomoção, mas às vezes essa dependência e essa independência conquistada diz respeito até
em relação às decisões que o idoso precisa tomar, porque faz parte, porque dá dignidade e às vezes é tirada dele, né? Eu tenho visto, eu tenho vivido isso até com a minha sogra, né? Ela tá com dificuldade, esquece de pagar uma conta ou outra e tal. E aí, mas eu sempre falo para os meninos, que são os filhos, né? Tem que fazer de um jeito muito gostoso, porque assim, não pode tirar isso dela, Não. né? Ao contrário, ela, mas a gente tem que olhar, a gente que tem que pagar, leva junto, né? Porque é importante. Participa. E às vezes eu falei de conselho, até um conselho de um filho parece uma agressão, assim, porque ele acha que eu não tenho condições de decidir? Afinal de contas, eu vivi a vida para ter independência, agora o que é isso, né? Exatamente. Então, lidar com isso tudo é uma pressão muito grande para os idosos, é uma pressão emocional gigantesca. Imagina. A gente não faz ideia. E quando a gente começa a olhar os pais e avós idosos dessa forma, nós criamos uma outra consciência, começamos a compreender melhor necessidades e dificuldades e nos colocamos em modo de escuta. Porque eles já estão vivendo uma pressão. Aí você imagina nós também pressionando eles, falando, você não pode sair, você tem que ficar preso dentro de casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tudo não pode, não pode, não pode. Mas em que momento eu paro com o meu pai ou com o meu avó, com a minha avó, meu avô, e pergunto para ele, né? Eu mostro para ele, primeiramente, qual que é a motivação de vida dele. Essa é a principal coisa. Mostrar a importância dele na vida da gente. E olha que os idosos têm uma importância incrível. Eles têm experiência, eles têm sabedoria. Nós não nos conectamos com essa sabedoria, que é incrível nos idosos. Então, mostrar essa motivação de vida, mostrar para eles que eles não estão presos para o resto da vida, é um momento temporário. Mostrar para eles a falta que eles podem fazer na vida da gente. E a questão da dependência, entender que é um processo natural da vida. E quando eles compreendem isso, eles passam a perceber que nós estamos escutando e dando atenção, olha a palavrinha-chave, atenção. Os idosos, eles necessitam muito de atenção. Como as crianças, Como as né? crianças. Amei esse paralelo que você está fazendo. Imagina se a gente só limita a criança, não pode, não faz, não, sem amor, sem presença, sem atenção, sem olhar, sem um abraço, sem escuta. Sem escuta. A escuta é importantíssima na comunicação. Eu sempre coloco isso no meu trabalho. A comunicação, ela só se torna eficaz quando ela tem a parte da escuta. Do contrário, não é uma comunicação real e efetiva. Então, quando a gente olha para essa questão toda, a gente percebe qual que é o nível de dificuldade, está muito sério. Eu tenho visto, inclusive, alguns vídeos no YouTube que são assustadores, Cláudia. Você vê os idosos fazendo cada peripécia para poder fugir de casa, que é uma coisa impressionante. Então, a gente precisa começar a trazer eles, não é aprisionar eles, não é? Isso já muda todo o contexto. E comunicar, fala, pai, mãe, vó, eu estou aqui, eu quero te escutar. O que você está precisando? O que você está sentindo? Como que eu posso te ajudar? Isso faz uma diferença enorme nessa relação. Com certeza. Né? Você tinha falado de alguns pontos, né? A dependência era um deles. Sim. Tem outros pontos importantes. Dependência, o aprisionamento, que é o que você tem aqui, né? Que é a falta de liberdade e a motivação de vida. Aí eu tô pensando assim, eu tenho muitos idosos assistindo ao programa agora. Aliás, um abraço bem forte para você e obrigada pela audiência. O que a gente pode falar para eles? Porque eu até falei isso hoje na Palavra do Dia, naquele momento inicial do programa. A gente não muda o outro, né? Mas a gente se magoa com a atitude do outro. O que a gente pode fazer para dar aquela maciada assim no coração? Olha que interessante que você colocou. Para os idosos, é mais ou menos a mesma historinha que funciona para quem lida com os idosos. Porque os idosos também precisam compreender a dificuldade dos filhos e netos para lidarem com essa situação com eles. Porque é difícil também, porque o jovem, o adulto que ainda não chegou na terceira idade, ele não consegue compreender aquela experiência porque ele ainda não vivenciou aquela experiência. Então, é muito difícil você construir uma empatia nesse momento. Então, os idosos também precisam entender essa dificuldade. Percebe que é uma troca, compreensão, né? Mútua, né? Entre as duas partes, né? Que eu chamo de negociação, uma comunicação para negociar. Fala, eu quero entender a tua necessidade, vô. Ah, que bacana, então também quero entender a sua necessidade, neto.
E com isso, a comunicação se estabelece e a gente percebe que não é só a gente que está passando por dificuldade. O outro também está passando. E, de repente, pelas mesmas dificuldades que eu estou vivendo. Porque a gente não tem muito essa empatia. A gente olha para as nossas necessidades, a gente olha para as nossas dificuldades. Mas onde estão as necessidades e dificuldades dos outros? Das outras pessoas que estão convivendo com a gente? Nossa, gente, que recado bom, né, pra gente começar a nossa tarde. Que coisa maravilhosa. Eu sei que eu tenho alguns telespectadores com vontade de mandar, assim, isso pros filhos, pros netos. Manda depois dessa entrevista, você que é filho e que é neto. É verdade, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa desenvolver empatia, a gente precisa ter esse olhar compreensivo em relação ao outro, né? É um novo ponto de vista. Eu brinco muito nas lives que eu faço, nas redes sociais, que o ponto de vista é a vista de um ponto. Um ponto. Quando toda a situação, ela compreende múltiplos pontos de vista. Eu não posso ficar preso a um ponto só. Porque quando eu olho para você e falo que você é uma pessoa difícil de lidar, eu estou construindo um ponto de vista e um significado da Cláudia para mim. Só que a Cláudia, ela não é só isso. Ela pode ser, sim, difícil de lidar, só que ela tem outras tantas qualidades e defeitos que eu preciso começar a observar e preciso começar a trazer para esse ponto de vista. Então, é uma ressignificação. A gente precisa começar a ressignificar a questão dos idosos no mundo, porque existe, sim, e isso é muito sério, e é uma coisa inconsciente, existe, sim, uma aversão ao idoso. Porque lá no fundo ninguém quer ficar velho, ninguém quer morrer um dia. Então é como se a gente tivesse uma aversão àquela situação, né? E nem o idoso, eu acho que por isso é que a questão da dependência, da independência é tão importante. Justo. Porque a partir do momento que ele vai se vendo invadido, ele vai perdendo a motivação. A motivação de vida. Então não tem mais nada para fazer. E só estou dando trabalho. Então, né? O nosso maior medo não é exatamente envelhecer. Nosso maior medo é darmos trabalho e nos tornarmos dependentes. Essa é a grande questão, na verdade, gente. Que a gente passou a vida inteira para ser independente. Não é? Foi uma luta para ser independente. Vamos tentar trazer agora um pouquinho mais para o lado prático, né? Apesar de que a gente já deu alguns exemplos aqui. Já demos algumas dicas. Em relação à liberdade, essa coisa do aprisionamento, eu acho que já ficou muito claro. A gente está vivendo bem essa situação. Sim. A gente sabe que existem outras fora da pandemia também. Mas vamos falar um pouquinho da dependência, né? Eu também estava hoje conversando com uma pessoa muito querida e ela estava falando, puxa, eu já tive tantas perdas, agora eu não quero perder mais, né? Então, tomar uma decisão, por exemplo, que às vezes o filho quer tomar a decisão pelos pais, às vezes o pai, eu conheço uma senhora que ela acumula e ela não se desfaz das coisas. Para ela é importante ter a roupa do bebê que nasceu, que era o filho do neto, a roupa que ela casou, ela não quer se desfazer. E os filhos às vezes ficam bravos e querem entrar lá e arrumar tudo. Tem uma coisa da perda e da vontade de permanecer? Como é que é isso? A questão nesse sentido da dependência, é muito importante a gente olhar para as mesmas coisas que normalmente a gente poderia fazer com as crianças. Que é exatamente o que você falou no começo, participar o máximo possível. Quando a gente participa, a pessoa de uma decisão, a gente está dando uma importância enorme para ela. Ela está se sentindo importante, ela está opinando sobre aquilo. Isso é incrível, principalmente para os idosos. Então, decisões de família, não é? Dificuldades, vai fazer uma refeição, convida lá o seu pai, a sua mãe, o avô, para fazer junto com você. Começa a participar mais do idoso, porque isso cria motivação, que a gente estava falando. Quanto mais eu participo, mais motivado eu fico, porque eu me sinto cada vez mais dentro daquela consciência de importância que eu perdi. Porque os idosos olham, né? A maioria olha para isso e olha assim, mas, puxa vida, parece que eu não sou mais importante aqui. E a questão do peso, quando eles começam a sentir um peso. E tudo aquilo sai completamente do conceito de leveza que deve ser essa relação, que tem que ser uma relação. A gente já está num momento difícil, né, Cláudia? Com certeza. E nesse momento difícil, eu acho que é legal também a gente lembrar uma coisa, né, que eu fico vendo que a pandemia, ela tem melhorado algumas pessoas que estão dispostas a essa melhora, mas tem também dado força
para outras que de repente já gostariam de ser mais distantes, mais frias, a ficarem distantes e frias. Isso para mim é muito sério. Tem muito filho usando a desculpa da pandemia para não visitar seus pais, mas visita os amigos, mas tem a funcionária da casa que vai e volta, né? E de repente os pais não. Sei lá, tenho muito medo, coloca uma roupa de plástico e vai dar um abraço no seu pai, na sua mãe, ou se espirra de álcool e vai dar um abraço, vai conversar, ensina a usar o celular para poder fazer ligação com vídeo para olhar. Não use a pandemia para ficar afastado de quem precisa de você. Eu acho que isso é muito importante. Que eu tenho visto isso assim com frequência. Sim. Não posso ver por causa da pandemia. Opa, mas pode outras coisas? Pode tudo, menos ver os pais. Isso para mim é desculpa esfarrapada e não dá para ser assim, tá? A gente tem que fazer diferente. Sim, que é quando a gente vê que é realmente uma desculpa. Né? E a pandemia, infelizmente, ela está sendo usada como desculpa para muita coisa. Com certeza. Não só para a questão dos idosos, mas para os idosos principalmente. Ah, eu não posso chegar perto da minha mãe porque ela é uma pessoa que está no grupo de risco. Sim, mas você pode ter um cuidado dobrado. Você pode abrir a porta do apartamento da sua mãe e ficar na porta conversando com ela. Exato. Isso já vai trazer aquele carinho, o acolhimento, né, Cláudia? A gente não consegue mudar os filhos, né? Por mais que a gente queira, tenha passado a vida inteira tentando. Parece que eles já vêm prontinhos, né? A gente até consegue mudar quando a gente entra nessa questão da comunicação que eu estou colocando. O quanto que a gente consegue, a gente não tem essa tendência, essa educação em nos comunicarmos da melhor forma, entendendo dificuldades e necessidades do outro. Porque quando a gente começa a entender, a gente começa a compreender muito melhor o outro. Essa que é a grande questão. Isso muda, então, o comportamento muda já por si. Naquela aquisição de consciência. Diálogo. No diálogo ele já muda, porque é a compreensão. Eu só mudo meu comportamento contigo se eu compreender melhor você. Senão eu vou sempre ter o mesmo comportamento, que é o meu único ponto de vista sobre você. Ele não muda. Então o meu comportamento também não vai mudar. Quando eu mudo meu ponto de vista, o meu comportamento tende a mudar com isso também. Sabe que a gente já conversou muitas vezes aqui sobre relacionamento conjugal, né? E aí a gente já ensinou, e eu aprendi também isso pra minha vida, a falar dos meus sentimentos e não ficar acusando o outro. Justo. Né? Você é isso, você é aquilo. Então acho que vale para essa relação também. A idosa ou o idoso falar pro filho, filho, senta aqui, deixa eu te falar o que eu tô sentindo. Exatamente. Eu sinto isso, com amor, né? Sim. Tentar deixar a raiva empatia, de lado. Né? E aí falar, agora eu quero te ouvir. A comunicação, eu coloco muito isso também, ela é feita de 4 chaves, que é o falar, escutar, refletir sobre o que está se escutando e falar novamente. Só que a gente usa o falar e falar. Nós não escutamos. E é só escutando o outro que eu consigo compreender melhor o outro. Olha, tem algumas mensagens já que eu vou começar com uma. Legal. Boa tarde, Cláudia. Tenho 59 anos e 4 filhos, todos adultos e já com suas famílias. E tenho 2 netas. Os amo demais, mas nesta pandemia tenho recebido pouco a visita deles. O que você falou é pura verdade. Recebem amigos, visitas, mas para mim tem essa desculpa e isso é muito triste. Queria que você desse um retorno para essa mãe. Sim. Eu acho que pode-se olhar para essa questão justamente trazendo algumas coisas que eu falei agora há pouco do expor os sentimentos. Né? Será que você já expôs os seus sentimentos para os seus filhos? Você já expôs esse sentimento de solidão, esse sentimento de querer estar ao lado deles, de querer compartilhar um pouco da sua vida com eles, de querer participar mais dessa questão familiar? Será que essa comunicação já foi, já tentou-se isso? Essa que é a questão. Então, e até eu acho que dando algumas soluções, né? Olha, eu vou usar máscara, vocês ficam de máscara. Isso, é a negociação. A gente mantém uma certa distância, mas eu preciso, né? Eu acho que falar do coração, né? Abrir o coração. Porque tem uma coisa interessante, às vezes nós não mudamos nossos comportamentos porque nós não sabemos como eles estão afetando as pessoas. E quando a gente ouve isso da pessoa de uma forma empática, né? Não é colocando o dedo em riste, não é assim que funciona. Nós passamos a entender melhor e talvez a gente compreenda que o meu comportamento está afetando de uma forma negativa.
Porque quando a gente coloca o dedo, e mãe às vezes faz isso, né? Eu sei porque eu tenho meus filhos já adultos. Você é isso, você é aquilo outro. Então aí a gente afasta. Isso. A gente cria barreira. Isso. É diferente de você falar, poxa, eu tenho me sentido tão sozinha. Eu tenho ficado com tanta vontade de conversar. Outro dia eu ouvi de uma amiga idosa, ela falou, eu às vezes acho que eu vou desaprender a falar. Olha que interessante. Porque eu não tenho conversado com ninguém, olha isso. Então, conta isso para os seus filhos. Outra questão aqui, olha. Tem um filho que nessa pandemia nunca mandou uma mensagem. Estou passando sozinha e às vezes fico muito triste e me sinto sem minha liberdade de ir e vir. Acabamos de falar em aprisionamento e falta de liberdade. Olha que situação triste de se ver. É claro que aí a gente precisa entender vários aspectos dessa relação, entender como é que é a sua relação com seu filho, entender se existe um contato que possa ser disparada uma comunicação efetiva, empática, do jeito que eu estou colocando. Então, são N variáveis. E eu estava pensando uma coisa, né, a gente porque a gente não conhece bem a história, mas, Ricardo, eu estou pensando assim, ela mandou uma mensagem pra gente, eu recebi a sua mensagem com carinho, com muito respeito. Por que não mandar você a mensagem para o seu filho? Maravilhoso. Por que não falar todo dia um bom dia para o seu filho? E, de repente, até por mensagem, que fica mais fácil, falar, tenho me sentido muito sozinha, tá tão difícil, estou te mandando essa mensagem porque eu queria ouvir a sua voz. Grava um videozinho para mim, que eu quero ver seu rosto. Estado de vulnerabilidade. Nós não temos medo de nos tornarmos vulneráveis, nós temos medo dos riscos que a vulnerabilidade pode proporcionar para a gente. Então, mande, sem se importar se ele vai retornar essa mensagem ou não, porque só enviar essa mensagem você já está colocando no plano físico da realidade aquilo que você está sentindo. Isso já dá um alívio enorme. Saber que você mandou a mensagem. Isso que você falou foi maravilhoso. Não ficar esperando esse retorno, achei muito legal. A gente até leu isso hoje na Palavra do Dia, né? É ignorar as ofensas, entendeu? Justo. Não me respondeu como queria, mas tudo bem, você sabe. Você fez o que o seu coração mandou, né? Eu plantei a minha semente, né? Plantei a minha sementinha. Falando em plantar semente, olha aqui essa mensagem. Eu fiz tanto pelos meus filhos e hoje não consigo entender. Cuidei deles tanto até cansar, sem dormir, e hoje estou sozinha. Apenas com a minha bisneta de 6 anos. Ela é maravilhosa e cuida de mim. Deus está comigo e gostaria de ganhar um remédio para amenizar essa dor. Ai, se tivesse remédio para essa dor, né? Se tivesse, nós daríamos agora para ela. Olha que interessante, né? A mudança do ponto de vista. Eu passei toda a minha vida... Quando você está colocando isso, você está colocando de uma forma pesada, percebe? Eu passei toda a minha vida cuidando, tratando, amando, e cadê o meu retorno? Isso é um ponto de vista que está trazendo peso. Qual que pode ser o ponto de vista leve para você olhar? Olha que maravilhoso que foi todas as oportunidades que eu tive de amar os meus filhos, de ajudá-los a se independerem, de criar meus filhos, de fazer tudo pelos meus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Percebe como muda completamente o ponto de vista? E a tua emoção e o seu sentimento também vai mudar. Porque você teve uma enorme importância na vida deles e vai continuar tendo, independente do comportamento deles. E eu fico pensando assim, o simples fato de ter uma bisneta aí contigo já te dá também uma certeza de que você é capaz de ficar e cuidar da sua bisneta, né? Você fala, ela está cuidando de mim. Mas é claro que eles estão confiando a você uma preciosidade. Porque uma menina de 6 anos é uma preciosidade, você bem sabe disso. Então, acho que isso também já é um grande presente. Olha, né? Que voto de confiança e a importância que ela está tendo na família. Com certeza. Outra mensagem. Olá, sou José, de Campo Bom. A parte mais difícil realmente é se fazer entender pelos mais jovens. Sinto que não há nenhum interesse ou quase nada da parte deles em nos entender. Tenho 65 anos, sou um idoso atualizado, leio, pratico atividades físicas, participo da comunidade, tento acompanhar na medida do possível minhas netas e filhos. Muitas vezes não é fácil. Parabéns pelo programa, abraços. Abraços, José, bem forte. Grande abraço. Olha que situação diferente que a gente viu aqui. É uma pessoa que está na terceira idade e está lidando com tudo isso de uma forma muito diferente. Ele está ativo,
né? Diferente de grande parte dos idosos que hoje não tem sequer uma atividade dentro de casa, estão presos dentro de suas casas, olhando para as telas da televisão o dia inteiro. Agora, o que eu percebo aqui do José é que ele está precisando encontrar uma conexão com essa família. Justamente o que eu ia dizer agora. Posso contar uma coisa? Pode, claro. Meu pai tem 77 anos e a gente tem uma conexão muito forte, sempre teve, mas agora na pandemia mais ainda. Porque a gente troca informação todos os dias sobre filmes, porque o meu pai ama assistir filmes e eu também. A gente troca informação sobre livros, porque eu gosto de ler e ele também. A gente fala um pouco sobre algumas coisas da economia e é muito legal, do que está acontecendo na política. Então, de repente também, eu falo isso pro João, se eu não me engano, Acho que é João. Pro João. Tentar perceber qual é o assunto que talvez interesse as netas, que interesse aos filhos, já que você é atualizado, pratica atividade física, será que é atividade física? Será que é algum programa de televisão? E tentar encontrar esse caminho, né? A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. Então, talvez seja mais fácil para você a sensibilidade de perceber onde é que pode existir uma conexão. E olha que interessante você colocou, Cláudio, a questão da conexão. Qual que é a maior dificuldade da gente nos mundos atuais? Por mais conectados que nós estejamos, né, é uma ironia isso, a gente está tão conectado nessa coisa digital e estamos tão desconectados humanamente falando. Então, de que forma eu posso estabelecer conexão com o outro? Estabelecer conexão com o outro muda completamente o prisma da história. Por quê? Eu só consigo entender o outro e me conectar com ele quando eu consigo compreender o mundo que ele está vivendo. Então, será que não é o momento, João, de tentar fazer exatamente o que a Cláudia falou? De tentar buscar aonde que você pode se conectar com o pessoal da tua família, com os seus filhos. Algumas pessoas têm essa habilidade, parece que natural, né? Mas outras podem olhar e desenvolver. Sim, Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Minha filha estava com uma amiga em casa, né? Que passou a semana com a gente. E aí, uma amiga minha, uma vizinha, chegou lá e com uma intimidade, ela já é da minha idade, mas uma intimidade, como é que tá? Resolveu aquela questão, falando pra amiga da minha filha. E eu fiquei pensando, falei, puxa, em tão pouco tempo, elas já estão tão íntimas, né? Olha só. Quando ela foi embora, eu falei, como é que foi que vocês ficaram tão amigas assim? Aí a resposta foi, ela começou a falar com a gente sobre os namorados, sobre os meninos que a gente gosta, sobre... Aí é isso que você está falando, é entender o mundo que a outra pessoa vive. E aonde que eu posso me conectar com o outro. Né? Usar a criatividade para essa conexão. Maravilha. Nosso tempo já acabou, que é uma pena. pena. Vou ler só o último. Tenho 64 anos e meu filho muitas vezes não conversa comigo quando chamo. Isso me deixa triste. Eu faço sempre isso, ligo, mando mensagem para ele, mas me sinto só nessas situações. Olha a coisa da conexão de novo. Né? O que eu posso fazer? E olha que eu tenho certeza que você conhece muito bem o seu filho. Aonde eu posso me conectar com meu filho? Aonde eu posso chamar a atenção dele para se conectar comigo? Eu tenho certeza que se você usar a tua criatividade, você vai encontrar alguns pontinhos de conexão com ele de novo. Aquelas conexões que talvez você tenha perdido no decorrer do tempo. E você falou uma coisa maravilhosa, Ricardo, que é compreender o mundo do outro. Sim, o mundo Vou contar dele, outra história, eu tô dele. cheia de história hoje. Outro dia, o meu filho falou assim, nossa, o tio Marcelo me ligou, a gente ficou meia hora no telefone, foi muito legal. Eu falei, que show, vocês falaram sobre casa container, porque eu tô querendo... Quer dizer, um entrou no mundo do outro. Exato. E uma conexão assim de ficar um tempão no telefone aconteceu. Exato. E foi maravilhoso. Exato, segundinhos que eu vou falar. A gente tem uma dificuldade enorme e reclama muito que a gente não consegue nos conectarmos com nossos filhos, né? Que vale para os idosos. Mas eu não me predisponho a, por exemplo, tentar entender por que ele gosta daquele jogo de videogame. Né? Por que eu não posso me conectar para entender melhor aquele jogo, que é tão importante para ele ali naquele momento? Então, essa conexão, a falta de conexão, ela é desastrosa para a família inteira, seja criança, jovem, adulto ou idoso. Então, tenta se conectar com o mundo do outro, tenta entender o que o outro está sentindo, pensando, necessidade, dificuldade. Isso, para os idosos, vai fazer uma enorme
diferença, eu não tenho dúvida disso. Ah, eu amei nosso bate-papo. Eu espero que tenha sido útil para você. Espero que a partir de agora você tenha esse desafio de penetrar um pouquinho mais no universo das pessoas que são importantes para você. Que você faça a sua parte sem esperar também o retorno do outro, mas que você comunique aquilo que você está sentindo, tá bom? Tô na torcida mesmo. Muito obrigada, Ricardo. O Ricardo, para vocês seguirem, ele está lá no Instagram como Ricardo Prado Psi. Ricardo Prado Psi. E se quiser mandar um WhatsApp também vai ser super legal, você pode marcar para bater um papo. Hoje, através da telemedicina, em qualquer lugar do planeta, você pode fazer uma terapia, né? 11 98222 3593. 11 98222 3593. É isso aí. Até a próxima. Gratidão. Foi muito bom. Obrigada. Muito bom, gostei demais.